vamos trazer mais gente para essa live, principalmente profissional da área de segurança do trabalho, porque esse assunto interessa demais, tá? Não só para quem pensa em ser perito ou assistente técnico, mas para qualquer profissional de segurança, porque se você for, né, receber uma perícia na sua empresa relacionada a acidente de trabalho, é importante que você saiba aí como proceder nessas situações, né, Tiagão? Exato, tanto como perito, quanto como assistente técnico, ou como profissional de SST, como o Júlio falou, porque uma perícia de acidente de trabalho, pessoal, nada mais é do que um reflexo, né, da análise do acidente, com um pouco mais de, não vou dizer imparcialidade, mas um pouco mais de compromisso, vamos assim dizer, porque não é uma análise parcial de um dos lados. Né? Porque quando a gente faz a investigação de acidente na empresa, a maioria das vezes são os funcionários da empresa, né, que estão acompanhando ali e fazendo. No caso do perito, é algo mais imparcial, né, Júlio? No entanto, não é na hora, né? Isso também tem o pró e contra, né? Às vezes, quando a gente vai fazer uma perícia de acidente de trabalho, já aconteceu o acidente há 1 ano, 2, né? Há muito tempo, pode ser que já não tenha mais o cenário, já tenha várias modificações aí. Né? Mas existem técnicas, que é o que nós vamos passar para vocês hoje, para poder simular, tentar descobrir, enfim, investigar de maneira correta o acidente. Né, Julião? E o que é importante, pessoal, a gente entender, e eu vou citar um caso depois que diz casos vividos, né? Do que nós temos que concluir. Né? Para que se faz uma perícia de acidente de trabalho? Coloca aqui, pessoal, nos comentários. Por que vocês acham que existe a perícia de análise do acidente de trabalho? Qual a finalidade dela? Coloca aí nos comentários, vamos ver. Enquanto isso, eu vou ligar meu computador, senão ele acaba daqui a pouquinho a bateria. Coloca aí, pessoal. Vamos lá. Vamos dar um minutinho para vocês responderem, porque existe um delay, né, entre o momento que a gente faz a pergunta para vocês aqui, aquilo que a gente fala para vocês, um delay de mais ou menos aí 15 a 20 segundos. Então, é o tempo que dá justamente para vocês responderem. Exatamente. Vamos ver. Por que vocês acham, então, que acontece aí determinado a perícia para acidente de trabalho? Não é possível, tem 33 pessoas assistindo, não é possível que ninguém arrisque um chute. Né? Arrisca um chute aí, galera. Ó, a Sanzia, parabéns. A Sanzia, ela tá nota 10. Identificar a causa e associar a responsabilidade ou não da empresa. Boa. Mas será que é só da empresa? Mas o caminho é esse, tá? Vamos lá, mais alguém vai querer colocar aí a opinião? Será? Julião, o pessoal não tá querendo participar hoje, não. Vamos lá, gente. Vamos lá. Eu sei que vocês não estão acostumados aí com a quinta da perícia, a gente deu uma sumida, mas estamos de volta. Participa aí com a gente. Enquanto isso, um abraço para o Sérgio aí de Maceió, Alagoas. Ô, terra boa, hein? Essa aí eu vou te contar. Sim. Muito bom. E aí, pessoal? Não ficar esperando, não. Vamos lá, já vamos começar então a apresentação, que a gente explica isso com mais detalhes. O pessoal está tímido hoje. Pode ser. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a apresentação com vocês. Bom, Cauê, manda um abraço para o Senac Limeira. Estamos acompanhando vocês. Opa! Manda para verificar se a empresa adotava as medidas de segurança necessárias. Boa. Bom, resumindo um pouquinho aqui, por que se faz uma perícia de acidente de trabalho? Porque a gente precisa entender a dinâmica do acidente. Tá? A dinâmica, ou seja, como aconteceu, quais foram os fatos, os agentes causadores, aquelas situações ali que culminaram naquele acidente. Né? Porque um acidente, pessoal, isso aí já é comprovado, não é o Thiago que está falando, não é o Júlio, ele não acontece só por uma causa, a não ser que seja uma situação de autoextermínio, né? A pessoa quer fazer aquilo ali, entendeu? Então, não existe isso, tá? Do mesmo jeito, então, que eu não posso fechar uma conclusão do análise de acidente dizendo que a culpa é do reclamante, é do acidentado. Olha, o acidente foi causado por culpa exclusiva do acidentado. Oh, peraí, cara. Ninguém sai de casa para poder sofrer um acidente, né? Então, a gente costuma falar, né, Júlio, que é um queijo suíço, certo? O que é esse queijo suíço? Você só vai ver do outro lado do queijo quando todos os furinhos se encontram. E quando todos os furinhos encontrar, vai passar a luz e vai acontecer o acidente. Analogia, né? Sim. Bom, então um abraço aí para a turma do Senac de Limeira, viu?
Galera, não esquece de já deixar a curtida aí, por gentileza, nós vamos começar então nossa live, beleza? Coloca aí para nós no comentário quantas curtidas nós temos nesse momento aí, pessoal. Eu não estou acompanhando aqui pelo YouTube. A Lilian colocou aqui no Instagram, fazer o máximo de levantamento de provas para verificar quais dos envolvidos têm razão. É isso aí. Lilian, te convido a passar aqui para o YouTube, você vai ver a gente aqui melhor, tá? Vai ver até o Júlio. Não sei se compensa muito não, mas vai estar lá disponível para você enxergá-lo. Vamos lá, Julião, você vai compartilhar aí? Bom, vamos lá. Só me confirma aí se está aparecendo. Tá sim. Tá? Sim. Beleza, então. Então, vamos lá. Só confirma aí, Tiagão, se vai dar certo aqui. Eu estou passando, vou passar os slides. Ó, passei para o segundo aí. Tá aparecendo? Só me confirma, por favor. Não. Tá parado no quinta da perícia judicial. Eita, porra. Ao vivo é assim mesmo. Aqui. Aí, moleque. Agora sim. Foi. Boa. Então, vamos lá, pessoal. Preparamos para essa aula de hoje um PowerPoint, né, um slide aqui de apresentação. Geralmente, a gente segue um mapa mental, né? Uhum. E a gente vai seguindo o roteirinho ali. Enfim, dessa aula, dessa vez, a gente preparou aqui um PowerPoint que, inclusive, vai estar disponível lá no nosso curso de perícias. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais, tá? Exatamente. Vamos lá, Tiagão. Vamos começar, então, sobre os tipos de perícias? Sim. Antes da gente entrar propriamente dito no acidente de trabalho, a gente vai falar um pouquinho dos tipos de perícias, né? A gente já sabe que nós, profissionais de SST, principalmente falando de peritos, o engenheiro de segurança, ele pode trabalhar com perícia de insalubridade, periculosidade, retificação de PPP, aposentadoria especial, horas em etim e acidente de trabalho. Tá? Lembrando que o assistente técnico pode ser técnico, não vou entrar nisso aqui, porque todo mundo que acompanha a gente aqui já está cansado de saber disso, né? Mas existem essas diversas opções para você atuar como perito ou como assistente. Só que o acidente de trabalho, em especial, nem sempre vem escrito na ata, né, de nomeação, na ata de audiência, vem escrito para perícia de análise de acidente. Às vezes vem, tá? Ou às vezes vem igual está escrito aqui, ó, que o Júlio colocou, perícia para segurança no ambiente de trabalho. Por quê? Porque às vezes no processo está se discutindo já isso e o acidente já é fato comprovado. Todo mundo ali, tanto a reclamada quanto o reclamante, já entende que existe o acidente de trabalho. Então, o juiz quer dimensionar nesse momento qual é a extensão das responsabilidades. Ou seja, é culpa única e exclusiva da empresa por falta de procedimento, de gestão, de controle, tá? Ou tem parcela, às vezes, do trabalhador e isso pode, às vezes, diminuir uma eventual indenização. Para isso, eu geralmente marco uma perícia para segurança, né, do ambiente de trabalho ou para avaliação das condições ambientais de trabalho, certo? Isso, então, o perito ele tem uma obrigação de fazer esse levantamento de como eram as condições de trabalho, focado, é claro, nas condições que geraram ali o acidente, certo? Perfeito, Tiagão. E aí, como é que eu vou saber se é para acidente de trabalho? Porque se chegar na ata de audiência só assim, ó, perícia para segurança no ambiente de trabalho, pode ser qualquer coisa. Pode ser um problema, às vezes, de uma NR31 que precisa ser solucionado, uma NR24, pode ser qualquer coisa. Então, nós precisamos investigar. Essa investigação vai ser lá no processo, nas informações que constam no processo, em especial a petição inicial. Então, lá na petição inicial, existem os chamados pedidos, né? Provavelmente lá tem pedido por indenização por acidente de trabalho. Então, você vai linkar e vai puxar todo o histórico lá do processo, vai estudar o processo para verificar. Como é o exemplo que o Júlio colocou, né? Que lá no item 2 da petição, no dia 20 de 6 de 2018, por volta das 11 horas, o reclamante sofreu um acidente de trabalho consistente numa queda de uma altura de aproximadamente 2 metros, no momento em que estava consertando o telhado de um canil, o qual se rompeu e causou o acidente. Então, nesse caso, você já sabe o que você vai avaliar aí nesse ambiente de trabalho. Certo, Julião? Certo, perfeito. Então, como o Thiago falou, né, na ata de audiência, quando aparece acidente de trabalho, fica fácil, né, Thiago? Acidente de trabalho, beleza, acidente de trabalho. Agora, às vezes aparece ambiente de trabalho, que também pode ser aquela questão, né, Tiagão, de avaliar as condições ambientais de trabalho, e às vezes o pedido não é de acidente de trabalho, às vezes realmente o cara... Bom, um ponto característico desse tipo de perícia de avaliação das condições ambientais de trabalho é quando o cara, por exemplo, reclama que não tinha banheiro para ele poder usar, né, Tiago? Não tinha cozinha para ele poder se alimentar, não tinha água tratada, né? Enfim, não tinha nenhum ponto para ele poder tomar água, etc, etc.
mas nesse caso foi bem nítida a questão do acidente de trabalho que aparece na petição inicial. Exatamente. Bom, dando sequência, nós fazemos, tanto o Thiago e eu, uma das metodologias, né? A gente, ao longo do tempo, pessoal, a gente foi adquirindo, né, elaborando, inventando mesmo assim, algumas metodologias, né? É isso que a gente sempre entrega lá no nosso curso para os nossos alunos, né? Ou seja, um passo a passo, um guia, o caminho das pedras. Isso faz muita diferença, né? Tanto o Thiago quanto eu, nós atuamos como peritos e assistentes técnicos, né? Então, com o passar do tempo, a gente foi criando algumas metodologias. Uma delas chama-se pré-perícia, tá? Trata-se de um checklist, um formulário que nós criamos para ser, que, como o próprio nome diz, né, pré-perícia, é um documento que ele é preenchido antes da perícia. Que antecede a perícia, né? Que antecede a perícia, exatamente. Ó, a Sansa colocou aí 33 likes nesse momento, nós estamos com 49 pessoas ao vivo. Galera, cutuca o dedo nesse botão de curtida aí, curtem essa live e compartilha. Vamos fazer um compromisso com vocês aqui? Compartilha com pelo menos uma pessoa, pode ser? Compartilha a live aí com pelo menos uma pessoa e quem compartilhar, escreve aqui nos comentários. Compartilhei, a gente vai agradecer vocês aqui ao vivo, tá? Beleza, pessoal? Sim. Então, vamos lá. Então, nós dividimos esse pré-perícia, quando é acidente de trabalho, em 2 etapas, documentação e pessoas. E essa parte que a gente vai mostrar aqui para vocês, nós solicitamos isso, principalmente a parte relacionada à documentação, isso é solicitado antes do momento da perícia. Para quê? Para que a gente possa analisar, possa estudar e ir para a perícia já ciente de toda essa documentação e de todas as pessoas envolvidas no acidente, tá bom? Exatamente. Lembrando, né, Gil, que essa divisão existe para você analisar tanto documento quanto pessoas. Daqui a pouco a gente vai entrar na questão das pessoas, vai saber o tanto que é importante vocês analisarem o fator humano também, tá? Quando a gente fala então, de documentação, tá vendo aí a série de documentos que nós precisamos? Até te convido a colocar a tela toda aí do seu celular ou do seu notebook, ou computador que você estiver assistindo, para você enxergar melhor, tá? Então, olha a quantidade, né, de itens que você precisa analisar. Análise do acidente feita pela reclamada. Obrigatório isso. Nós precisamos ter a análise de acidente feita pela reclamada. Por quê? Porque é um requisito legal. Então, o que a reclamada identificou naquele momento? Detalhe importantíssimo, não se baseie apenas nisso, certo? Porque se a análise do acidente fosse suficiente para poder enquadrar isso, né, Júlio? Não precisaria da perícia. Tá? A análise do acidente ficou bem clara para o juiz estar entendido. Não. Então, a perícia está ali para ir além do que você identificou na análise de acidente. Buscar também evidências das ações propostas na investigação. Para que isso? Para saber se realmente teve problema, tá? Para saber se realmente foi feita alguma correção. E se foi feita alguma correção, é porque a empresa reconheceu que tinha algo a ser melhorado. Tá? Olha a CAT emitida. Analisa lá o horário do acidente, se bate com o horário informado na análise do acidente ou no relato das testemunhas, certo? Vê o que foi colocado naquele campo de observação da CAT. Geralmente lá tem um breve relato. O colaborador, ao chegar na empresa, colocou a mão ali na atividade sem ter feito intertravamento. Um exemplo, tá? Geralmente isso está dentro da CAT. Vê o que o PPRA da época do acidente diz sobre aquelas questões ali, aquela forma de trabalho. Verifique se na ordem de serviço existe alguma informação que possa fazer vínculo com o acidente. Ou seja, será que o risco de acidente estava previsto? Aquela categoria, né? Será que estava previsto aquele acidente acontecer? Será que tinha alguma proibição, por exemplo, de manutenção indevida? Vamos supor que ele foi fazer uma atividade numa máquina, por exemplo. Será que ele tinha alguma observação na ordem de serviço falando que era proibido executar atividades fora da rotina, por exemplo, fora da sua atribuição? Mapa de treinamento do reclamado, né? Ou seja, ele recebeu treinamento para executar aquela atividade que o levou a um acidente? Levantamento de ou até mesmo... Oi, Júlio? Deixa eu complementar aí, Tiagão. Ou até mesmo a matriz de treinamento, né? Para saber quais os treinamentos aplicáveis àquele cargo em questão e comparar se foi realizado todos eles, né? Exatamente. Levantamento de perigos e riscos. Tá? Isso é importantíssimo. Inclusive agora com o PGR, pessoal. Por que vocês acham que a NR1 vinculou o PGR? E lá um dos itens do PGR, da NR1, está lá, plano de atendimento em emergências. Tá? Que está aqui também, ó. Se você olhar na coluna do lado, né, Julião, tem lá o plano de atendimento de emergência, ou plano de emergência reclamado, enfim, você chama do jeito que você acha melhor. Todo acidente, por mais incrível que ele possa ter acontecido, ele precisa ser visto.
Então, a primeira coisa que você vai analisar no PAI da empresa ou no levantamento de perigos e riscos é se ela fez a previsão de todos os acidentes possíveis. Claro que eu não vou imaginar uma aeronave cair em cima do galpão da empresa, a não ser que ele esteja do lado de um aeroporto, né? Mas eu tenho que analisar todas aquelas situações possíveis de gerar acidente e tem que ter medida de controle. Então, na empresa de vocês, nós estamos com 44 pessoas, né? Suponhamos aí que todos estejam trabalhando numa empresa. Faça uma autoanálise e verifique se o seu PGR contempla todas as situações de acidente da empresa, ou do grupo, né, do KNAI, daquela categoria de serviço da empresa. Tá? Ah, não tem. Provavelmente não deva ter mesmo. Puxa o histórico, então. Quantos acidentes vocês tiveram aí nos últimos 36 meses? Verifique se aqueles acidentes foram mapeados na função ou na atividade do trabalhador. Né? É uma ótima forma de você evitar que eles aconteçam novamente. Aí vem ata de CIPA, né, ata laudo de apreciação de risco da NR12, manual de operação da máquina, equipamento, evidência de treinamento dos reclamantes naquela máquina, aquele equipamento, procedimento de investigação de acidente. Então, não basta você analisar, fazer análise da análise. Você precisa verificar o procedimento também. Tá? Será que o procedimento está recomendando aquilo que foi feito na análise do acidente de trabalho? Ou, ao contrário, será que a análise do acidente foi executada de acordo com o que está previsto, né, no procedimento? Então, são esses documentos assim, parece simples, né, Júlio? Uma perícia de... Eu até falo que a perícia de acidente de trabalho, ela no meu ponto de vista, é a que dá mais trabalho. É aquela que eu tenho que ficar o maior tempo na empresa. Não posso gastar ali 20 minutos, 30 minutos para fazer uma perícia dessa. E por conta disso, é uma perícia que você arbitra, né, honorários maiores. Né? E até mesmo você pode até... É um caso, né, típico de repente, você solicitar o adiantamento dos honorários para você que vai atuar como perito, é uma possibilidade. E para quem pensa em atuar como assistente técnico, né, como diz, né, você está com a faca e o queijo na mão, porque em perícia de acidente de trabalho, né, e as demais também, mas especificamente acidente de trabalho, é necessário ali, é importante que você tenha um assistente técnico preparado para esses questionamentos, para levantar essa documentação. Olha só, um abraço aí para o Samuel, que está lá da turma do Senac Limeira, segundo ele, compartilhou, a turma toda está compartilhando e dando like lá. Helenilda também compartilhou a nossa live. Nosso amigo Orildes Pinheiro, que está sempre presente aí, assim como a Helenilda. E o Nelson Albino também, que compartilhou aí com 3 pessoas. Bom demais, né? Superou a meta, né, Nelson? A gente pediu, compartilhe com pelo menos uma pessoa, compartilhou com 3, então valeu demais. Pessoal, dando sequência aqui, então, ainda dentro do quesito documentação, né, e-mail de comunicação do acidente. Tem muita empresa que tem como procedimento interno, quando acontece um acidente de trabalho, fazer um e-mail de comunicação interna referente ao acidente. Então, você pode checar esse e-mail, né, para ver as informações que foram relatadas. Ficha do ambulatório médico da reclamada referente ao atendimento no dia do acidente, tá? Detalhe, né? Essas fichas, não é aquela ficha que só o médico do trabalho pode ter acesso. Não é o prontuário. Não é o prontuário. É a ficha do atendimento. Quando a empresa tem um ambulatório médico, acontece um acidente, é normal, né, fazer um relato ali, um relatório, data, horário, a queixa, etc, etc. Relatório de auditoria de segurança, 6 meses antes do acidente, 6 meses após. 6 meses antes, por quê? Por quê? Para, de repente, você identificar se na auditoria interna foi apontado alguma observação referente àquele setor específico onde foi ocorrido o acidente. E 6 meses depois, porque pode ser que tenha sido feita uma outra auditoria interna, ou até mesmo auditoria externa, para validar, né, se aquelas ações propostas foram eficazes, etc. Plano de emergência da reclamada, como o Tiago citou, né, o famoso PAI, ou seja, quando ocorre um acidente de trabalho, qual é o procedimento, tá? E nessa perícia que eu fiz aí, que eu dei o print no slide anterior, que eu coloquei aqui para vocês, uma das reclamações do reclamante é porque não houve a prestação de serviço, a prestação de primeiros socorros da forma correta. E aí eu pedi o PAI da empresa, justamente para conferir qual que é o procedimento e comparar com aquilo que foi relatado, né? Procedimento de trabalho do reclamante para a tarefa relacionada ao acidente, com evidência da ciência do reclamante. Olha que interessante. E aí, gente, cada item que a gente vai falando aqui, provavelmente, para quem é da área de segurança e atua dentro das empresas, deve estar dando um nozinho na barriga aí, né? Vai dando uma rapaz, um frio na espinha. É por isso que precisa da PR. É por isso que tem que ter a matriz de treinamento. Nossa senhora, é por isso que tem o procedimento da tarefa, não sei o que. É isso aí. É por isso, gente. Tudo isso aí, todo esse trabalho, né, que nós fazemos no dia a dia das empresas, que vocês fazem, ou que irão fazer, isso tudo pode ser uma prova, né, muito, muito forte aí, tanto para
para acusar ou para defender a empresa, tá? Então, vamos lá. Procedimento de trabalho do reclamante para aquela tarefa em questão com evidência do funcionário. Não adianta nada você ter o procedimento e o funcionário não foi treinado em cima do procedimento. Não adianta nada. Plano de manutenção da máquina e equipamento envolvidos no acidente. Se aplicável, né, gente? Claro, se aplicável. Política de segurança da reclamada. Se houver, essa empresa, ela possui uma política de segurança? O que prega nessa política? Evidência de medidas administrativas existentes para o cargo em questão, se houver, tem rodízio, tem revezamento, procedimentos, enfim, todas as medidas administrativas para o cargo em questão. Livro de inspeção e fiscalização do Ministério do Trabalho, que abrange o período do acidente, tá? Para quê? Para que você, perito, possa checar se houve, por parte do Ministério do Trabalho, a fiscalização do Ministério do Trabalho, algum apontamento referente àquele setor, àquele maquinário, tá? Mapa de risco do setor da época do acidente, para coisa básica, né, gente? Mas para checar quais foram os riscos apontados, né, naquele mapa de risco. Aquele acidente que ocorreu, existe algum risco lá apontado no mapa de risco, tá? E, por fim, aí, medidas administrativas, ou seja, advertências que, porventura, tenham sido aplicadas para o reclamante quanto às questões de segurança do trabalho, para checar se a empresa está fiscalizando, está fazendo a parte dela. O que a lei fala, quando um trabalhador transgride uma regra de segurança, você adota lá as medidas verbais, né, advertência verbal e advertência por escrito, né? Então, se o trabalhador, porque isso é interessante que assim, ó, nessa perícia aí, aconteceu o seguinte fato, o trabalhador, ele subia lá no trator, esse acidente aí foi um trator, né, o cara subiu no trator, enroscou a perna, etc. Durante a perícia, o pessoal falou assim, o pessoal da reclamada, mas eu já tinha chamado a atenção dele outras vezes. Eu falei, ok, cadê a advertência? Não tem. Entende? Então, assim, tá. Júnior, então agora eu estou entendendo por que o jurídico fala que tem que ter, né, advertência, né? Por que o gestor da área precisa, em algumas situações, aplicar advertências. É por isso também, gente. Agora aqui nós estamos também querendo fazer o advogado do diabo, né? Vai sair aplicando advertência para Deus e o mundo, não. Veja com o seu jurídico, qual que é o procedimento da empresa, tá? Isso aqui não é o Thiago, não é o Júlio que vai dar opinião sobre o assunto. Veja a política da sua empresa. Existem situações que uma simples conversa resolve o problema. Existem situações que é uma advertência por escrito, é uma suspensão e etc. Tá? Exatamente. Pessoal, isso é obrigatório? Só para fechar aqui, Thiagão. Tá. Todos esses itens aqui é obrigatório? Não. O CPC, o Código de Processo Civil, né, que regulamenta os assuntos aí das perícias, etc., ele fala que você tem que olhar tudo isso aqui. Não, gente, isso aqui é o nosso sentimento, né? A experiência que o Thiago e eu temos e que a gente foi construindo ao longo do tempo. Então, são itens que a gente identificou que são documentos importantes para uma análise de uma perícia de acidente de trabalho, beleza? E é a oportunidade que a empresa tem de mostrar que ela tinha gestão, tá? Então, se eu trabalho numa empresa em que eu tenho tudo isso aqui bem levantado, eu falo, nossa, que bom que o perito pediu isso, porque é a oportunidade que a gente tem de demonstrar que nós não tivemos total responsabilidade, assim como estão jogando essa responsabilidade do acidente, entendeu? Então, se vocês não têm esses procedimentos implantados na empresa de vocês, corre para fazer, tá? É a chance que vocês têm para se defender de uma situação dessa. Estava essa semana um cliente fazendo uma consultoria para ele, na verdade estava fazendo um orçamento para ele, e eu questionei uma coisa simples, Júlio, vocês fazem DDS aqui? Geralmente a gente para. Cadê os registros? Vocês têm registro? Não, nossa, é importante, né? A gente não anota nada. Olha, palavra, o vento leva. Boa. Você sobra aqui, falou, entrou, e aí o registro? Onde é que está? Então, não adianta. Se você não registrar nada na segurança, perde tudo. Saúde, Thiago. Saúde. Não tampou não o áudio? Vocês estão me ouvindo? Estamos. Tá me ouvindo? Estou usando o microfone errado. Estamos te ouvindo. Inclusive, eu estou vendo só... Estamos ouvindo, eu estou vendo que seu áudio não está dos mil. Eu acho que você configura o negócio com o microfone top aí, porque tá dando um pouco de eco aí, mãe. Ainda tossi. Tossiu bastante, deu para ouvir tudinho. Pessoal da edição, corta aí, viu? Corta essa parte. Melhorou o áudio agora? Agora sim, cara. Pronto. Agora se eu tossir. É porque o Thiago começou a fazer live. Hoje é a primeira live do Thiago, essa parte de configuração de microfone. Isso aí tá começando agora, né, Thiagão? Agora não tô te ouvindo, não. Agora eu posso tossir. Agora você pode tossir à vontade. Vamos lá, Thiagão, continuando? Vamos lá.
Pessoal, fica à vontade para mandar. Vocês estão mandando algumas perguntas aqui. Nós estamos favoritando essas perguntas que vocês estão mandando para que a gente responda no final aí, tá bom? Fiquem à vontade para encaminhar. Bom, como a gente já havia falado anteriormente, nós dividimos esse pré-perícia, né, em duas partes: documentação e a parte relacionada às pessoas. A parte relacionada às pessoas, relação dos nomes dos trabalhadores que formaram a comissão para investigar o acidente. Geralmente, isso não é regra, né, gente? Ó, tanto é que está entre parênteses, se houver, tá? Existem algumas empresas que elas formam uma comissão para investigar os acidentes de trabalho. Nome das lideranças imediatas do reclamante, importantíssimo. Quem que é o gestor desse trabalhador, né, que sofreu o acidente? Relação dos trabalhadores que ocupam o mesmo cargo do reclamante, porque pode ser necessário a gente bater um papo com essas pessoas. Relação dos trabalhadores que estavam presentes no dia do acidente. Uma coisa, outra coisa. Como já diria meu amigo Barrela, lá de Zelândia, Minas Gerais, ó. Uma coisa, outra coisa. Relação dos trabalhadores que ocupam o mesmo cargo não quer dizer que o cara trabalha com a pessoa no turno dele. Tá? Exato. Nome do técnico, engenheiro de segurança, se houver, responsável pelo setor onde ocorreu o acidente. É comum, em empresas maiores, cada técnico de segurança é responsável por um determinado setor. Divisão de áreas, né? Divisão de áreas, né? Quem nunca, né, Tiagão? Quem nunca, né? Então, é importante, né, ter o nome dessa pessoa para que pode ser interessante conversar com esse técnico. Relação dos cipeiros da empresa da época do acidente. Fotos do local do acidente, máquina, equipamento ou também até da lesão, tá? Claro que a gente não vai analisar a lesão como médico, nós não somos médicos, né? Mas imagina lá o cara falando que ele operava, o acidente dele sofreu porque estava operando uma furadeira lá, não sei o que, enroscou na luva ali, papapá, e machucou a mão dele. E aí, no processo, foi anexado fotos lá de lesão no pé do trabalhador. Opa, isso uma aí, coisa... Né? Isso aí é interessante. Já tive uma perícia em que eu não precisei, não era uma perícia para avaliar o acidente de trabalho, e sim para verificar se a lesão que a pessoa teve realmente foi decorrente daquele acidente de trabalho. Mas você é médico? Não. Do caminhão, né, Thiago? Isso, até eu lembro que o juiz falou, Thiago, eu preciso que você avalie a dinâmica do acidente. Por quê? Porque o cara era mecânico, ele machucou, fraturou o braço, quebrou o braço, e ele alega que o caminhão desceu na hora que ele estava fazendo a manutenção e prensou o braço dele contra a parede. Então, essa foi a alegação dele, só que não tinha CAT, não tinha documentação nenhuma, não tinha registro de acidente, nada, e a empresa também nem ficou sabendo, tá? Então, assim, resumo, na análise do acidente, na dinâmica do acidente ali, realmente dava para quebrar o braço dele. Então, a única questão que eu falei com o juiz, né, que eu mostrei o juiz, foi que, de acordo com os fatos relatados ali pelo reclamante, reconstituindo o acidente, a lesão era possível de ter acontecido naquele braço. Agora, se ia quebrar o rádio, a una, ou sei lá qual outro osso, aí eu não entrei nessa dinâmica. Né? Mas pode acontecer. Né? Claro, sem dúvida. Ó, a Patrícia compartilhou nos grupos aí, 120 pessoas mais ou menos aí participando dos grupos. Muito bom, viu, Patrícia? Então ela cumpriu a meta para todo mundo aí. Pessoal, continua compartilhando aí, quem ainda não deu like, né? Deu like aí, se vocês estiverem gostando, é claro, né? Deu o joinha aí. E compartilhe para que essa live possa chegar para mais pessoas, tá? Bom, e por fim, um especialista do processo em que ocorreu o acidente, ou seja, a pessoa que tenha conhecimento da atividade. Isso é muito importante, tá, gente? Muito importante uma pessoa ali que saiba da dinâmica do processo, né, do maquinário, como que funciona, como que opera, etc. e tal. Então, isso é muito importante, tá? Metodologias para análise, Tiagão, quer fazer ou... Bom, a metodologia para análise, você precisa verificar, primeiro, aquela que você domina, né? Aquela mais usual para a situação, e também aquela que se aplica à situação. Então, eu vou utilizar qual? A árvore de causas, os 5 porquês, o diagrama de Chikawa, 5W2H, né? Ou FIMEA. Então, existem diversos tipos de acidente. Então, para cada tipo de acidente, você pode aplicar uma ferramenta diferente. Tá? Lembrando que a metodologia de análise, essas ferramentas, elas são auxiliares e não determinantes, ok? Isso é sempre bom de deixar claro. Toda ferramenta de análise de acidente, ela é um complemento para te auxiliar a chegar num julgamento, tá? Naquela tomada de decisão. Eu não posso pegar, eu coloquei lá no diagrama de Chikawa e a causa raiz ali foi tal item, então o problema foi ali. Não, tá? Você precisa fazer a ponderação de acordo com todas as ferramentas, instrumentos e o seu conhecimento técnico. Isso é muito importante, tá? Tem situação que eu não consigo aplicar, por exemplo,
o 5W2H. Tá? E tem situação que a árvore de causas também não vai se aplicar. Exato. Tá? Então, o ideal é estuda o caso e ver qual que vai ser a melhor. Além de várias outras. Tem várias outras ferramentas aí de análise de acidente que você pode aplicar. É isso aí. Vamos lá, pessoal. Nossa, então eu preciso entender, eu preciso ter um curso, né, especializado em investigação de acidente? Não, pessoal, você não precisa. Inclusive, no nosso curso, a gente fala sobre algumas dessas metodologias, né? Mas aqui nós trouxemos talvez as mais conhecidas, né, Tiagão? Acho que a gente pode falar isso, acho que estão as mais conhecidas aqui, ou que a maioria das pessoas utilizam, porque isso pode ajudar na sua perícia. Pode ser um elemento contribuinte para a sua perícia, tá? Isso mesmo. Bom, e aqui a gente trouxe para vocês, para essa live de hoje, porque uma live ela é mais ou menos 1 hora, né? Essa aula nossa aqui. Não dá para a gente falar de todas essas metodologias, até porque, né? Eu, Júlio Botelho, não tenho expertise, por exemplo, em falar do FEMEA. Eu não tenho expertise nesse assunto. Árvore de causas, já trabalhei, mas não gosto. Nunca gostei. Tem gente que só usa árvore de causas. Eu juro, tá, gente? Estou falando por mim. Então, agora, os 5 porquês, diagrama de Chicago, 5W2H, sim, essas eu já usei nas empresas pelas quais eu passei, então dá para. Eu prefiro utilizar essas aí, né? Bom, diagrama de Chicago, conhecido também como espinha de peixe, né? Inclusive, esse diagrama é utilizado muito também nos sistemas de gestão de qualidade, tá, pessoal? Aplica-se para diversas situações, inclusive acidente de trabalho. Então, é dividido ali em 6 itens, né? Em 6 pontos: máquina, métodos, material, mão de obra, procedimentos e ambiente. Então, são fatores elementares, são fatores que podem ser, inclusive, causas contribuintes que culminaram no acidente de trabalho, tá? E aí, eu gosto de utilizar um guia, tá? Eu tenho um guia que fui compilando ao longo do tempo, né? Então, para cada item, máquina, o que pode encaixar ali dentro de máquina? Métodos e sistemas, quais são os itens que podem encaixar dentro de métodos e sistemas? E assim por diante, tá? Então, esse guia a gente trouxe para vocês aqui rapidamente, não vou comentar detalhadamente não, pessoal, por conta do tempo, mas podem dando print aí, tá? Para vocês terem esse material. Então, lembrando que os nossos alunos, daqui a pouco eu falo o que vai ter para os nossos alunos aí do curso de perícia, e para quem não é aluno também eu vou falar, tá? Daqui a pouco a gente fala, né, Thiago? É isso aí. Então, dentro de máquina, pode ser dispositivo de segurança, aí tem dispositivo de segurança ausente, inadequado, defeituoso, etc, etc. Sinalização, máquina, equipamento, e aí tem a continuação, né, pessoal? Ó, máquina e equipamento é o ponto principal, mas o quê? Inadequado, defeituoso, desgastado, danificado, mal localizado. Então, é um guia, isso aqui não é uma regra, isso aqui é um guia que te ajuda a ir conduzindo a investigação. Defeito elétrico, EPI ausente, inadequado ou defeituoso. Então, esses itens estão dentro da opção de máquina. Na opção de métodos, tem muita coisa relacionada, métodos ou sistemas, né? Muita coisa relacionada à liderança, olha só. Relação hierárquica confusa, designação de responsabilidade confusa, sei lá, definição de políticas, formulação de objetivos, metas ou padrões que ocasionem conflitos, programação, planejamento inadequado, etc, etc. Instrução inadequada, treinamento insuficiente, tem muitos itens aí que podem encaixar nesse quesito. Material não conforme, aí tem várias coisas, né? Dimensão irregular, matéria-prima fora da especificação, enfim. Ou falta de material, falta de insumo, falta de energia elétrica, por exemplo, que pode ter contribuído para um acidente, ou a própria energia elétrica em si, enfim, alguns exemplos. Mão de obra, aqui está relacionado ao fator humano, né? Capacidade física, sei lá, o cara estava com fadiga, estava com sono, estava embriagado, audição deficiente, comportamento, altitude e atitude, né? Aquilo que é relacionado à parte comportamental do trabalhador, né? Sei lá, estava com distúrbio emocional, estava desinteressado, estava brincando, esquecimento, falta de concentração, excesso de confiança, enfim, todos aqueles fatores comportamentais. Lembrando, isso aqui é um guia, não estão todos relacionados aqui. Competência, falta de conhecimento, às vezes ele não tem habilidade para fazer a tarefa, não tem experiência, falhou a comunicação, tá? Isso pode entrar dentro da opção mão de obra. Procedimentos / políticas, tá? Tudo que é relacionado a procedimentos, a manutenção, exames, contratação. Aí tem vários itens aí que você pode encaixar lá na espinha de peixe dentro do item procedimentos, políticas. E por fim, ambiente, tá? Agente físico, químico, biológico, ergonômico, isso aí a gente já está acostumado, né? O ruído, ele pode ter contribuído? Talvez sim, às vezes o cara
estava comunicando com outro, o cara falou, olha, chave 3, o cara entendeu chave 6, né? Então, o ruído pode, sim, ser um fator contribuinte, né? Contribuinte, tá, pessoal? Assim como os agentes ergonômicos, ordem e limpeza, né? Uma área que estava bagunçada, o cara acabou tropeçando numa peça e caiu, pode entrar nesse quesito. O local, às vezes o local é inadequado, o espaço, né? O espaçamento entre os equipamentos está fora dos padrões, o pé direito é muito baixo, ou, enfim. Então, entra nesse quesito relacionado a ambiente, tá? Exatamente. E aí, o método, né, que eu usei muito em algumas empresas aí era o seguinte: conforme você encontrava, então, esses itens aqui que nós passamos nos guias, a gente ia preenchendo aqui o diagrama de Chikawa, tá? Ia colocando... Vocês estão vendo essas linhas nas horizontais, né? Então, cada item da guia, desse guia que a gente acabou de apresentar, a gente ia preenchendo aqui o diagrama de Chikawa. Ou seja, são fatores que contribuíram para a ocorrência do acidente. Observem que as setas dos 6 itens levam lá para o acidente de trabalho. E aí depois... Pode falar, Tiago. Que eu falei no comecinho, né? São os buraquinhos ali do queijo, né? Isso. E é engraçado que esse negócio de responder os porquês é tenso, né? Eu já vi muita análise de acidente, que o porquê é sempre o final, é igual aquele do Castelo Rá-Tim-Bum, né? Por quê? Porque sim. Porque sim. No final o cara fala, porque já não tem mais para responder como. E aí a gente sempre acaba indo para a pessoa. Isso é um erro, tá? Às vezes eu falo assim, na máquina, por exemplo, equipamento sem a devida proteção. Por quê? Porque o mecânico tirou. Por quê? Porque o mecânico tinha que fazer o serviço rápido. Por quê? Porque a produção é constante. Pô, já saiu da máquina, já foi para pessoas e já foi para processo. Tá vendo? O procedimento. Então, a gente tem que pensar muito bem na hora de responder esse porquê, tá? Para não senão sai muita coisa errada, né, Tiago? Exato. A gente sempre tem isso, é natural do ser humano. A gente sempre tem a tendência de culpar as pessoas e, às vezes, a falha não está só nas pessoas, está no procedimento, no método, tá? Na máquina. Certo? Então, é importante, quando eu estiver preenchendo o Chikawa ali da máquina, eu foque nas falhas da máquina. Às vezes, da falha da máquina, eu pulo para uma falha do método. Não, eu identifiquei que o método está inconsistente. Aí eu jogo ele lá para o método e venho detalhando os porquês dele. Entendeu? Mas eu não jogo na máquina. Isso, perfeito. Então, tá claro, olha só, vamos continuar esse exemplo aí da máquina, Tiagão, para a gente dar um estudo de caso para a galera aqui, né? Sei lá, vamos supor que o cara sofreu um acidente, o trabalhador sofreu um acidente em razão de uma máquina que estava sem uma proteção, né? Então, no quesito máquina, ele vai entrar, né? Ausência de proteção da máquina. Mas aí vamos avaliar o treinamento do trabalhador. Será que ele recebeu o treinamento? Por quê? Porque às vezes você não tem uma proteção de uma máquina, mas se o trabalhador está bem treinado, ele pode, de repente, prevenir um acidente, porque ele está antenado, ele sabe do risco, ele sabe do perigo, etc. Tá? Então, olha que interessante. É aquilo que todo mundo fala, né? Um acidente não é ocasionado por uma única causa, né, Tiago? São várias causas, algumas causas raízes, outras causas contribuintes que culminam, né, que levam à ocorrência do acidente de trabalho. Tá? Então, depois que você vai identificando isso no diagrama de Chikawa, como o Tiago acabou de mencionar, você vai fazendo os porquês de cada item identificado. E aí, espera-se que você consiga localizar a causa raiz, desde que essas respostas dos porquês sejam de formas realmente estejam corretas, né? Como o Tiago citou. Quem é craque nisso aí é menino, né, Tiago? Seus filhos toda hora devem ficar perguntando, por que é isso aqui, pai? Por que esse microfone é vermelho, pai? Aí você responde, depois, por quê? Exatamente. Aí eu falo, por que o microfone é vermelho? Porque tem uma luzinha vermelha lá dentro. Por que tem uma luzinha vermelha lá dentro? No fim, eu falo, porque é assim. Porque Deus quis assim, a melhor resposta, né, Tiago? Mas na investigação vocês não podem pôr isso não, viu, gente? Porque Deus quis assim, pelo amor de Deus. Então é isso, pessoal. E aí, agora saindo fora da perícia, né, para quem está usando essa metodologia dentro das empresas, quando você então identifica essas causas, você vem fazendo um plano de ação para poder eliminar futuros acidentes relacionados a esses assuntos. Todo acidente é um baita aprendizado, viu? Todo acidente você não pode ignorá-lo. Aproveite o acidente, entre aspas, né? Aproveite que o acidente aconteceu para que você possa tomar ações para que ele não se repita. Senão, a chance dele retornar é muito grande, tá? Exatamente. Eu já trabalhei numa empresa há muito tempo atrás em que o pessoal da segurança, quando chegou, já não queria mais relatar o acidente, porque todo dia tinha alguém que cortava a mão.
cortezinho na mão. Por quê? O frigorífico trabalhava com faca toda hora. Então, não existia mais análise de acidentes. Tinha um livro de registro de acidentes. O cara colocava o que era feito. Fulano de tal relata que, conforme trabalhado em tal dia, veio cometer um acidente cortou o seu dedo. Pequeno corte. Procedimento ambulatorial. E assinava. Era essa a investigação de acidente. Por quê? Porque todo dia tinha 2, 3 acidentes disso. Então, a empresa não resolvia o problema. Ela não buscava esse aprendizado. Até que chegou um momento em que você não cortou só a pelezinha, você cortou lá, um cara, se não me engano, perdeu 2 ou 3 dedos. Entendeu? Por quê? Porque faca de frigorífico é muito mais afiada que faca de açougue. Tá? E a faca de açougue já corta só de olhar. Então, você tem que levar uma criticidade maior. Todo acidente ele deve ser monitorado, mas mais do que o acidente, o incidente. Tá? E aí muita gente confunde também acidente com incidente. Ah, caiu? Não, caiu. Machucou? Não, machucou não. Bora. Foi só um incidente, olha só. Pô, o cara caiu. Essas nomenclaturas, elas vêm mudando ao longo do tempo, né? Em algumas organizações, se eu não me engano, bom, de novo, gente, não sou expert no assunto, né? Mas não sei se isso está na OSHA ou na ISO 45001, que todo evento, né, Tiagão? Me corrija aí, Tiagão, se eu realmente não sou expert no assunto, mas todo evento é considerado um incidente, né? Seja ele um acidente, ou até mesmo um quase acidente, ou algo do gênero. Mas, enfim. Um ponto que eu ia falar aqui, Tiagão, o Ricardo até mencionou aqui, colocou nos comentários, 5 porquês, muitas vezes, é tendenciosa ao interesse da área investigada. Precisa escolher bem a equipe de investigação. Exatamente. A sua segunda frase, Ricardo, você foi certeiro no assunto, tá? Investigar um acidente requer uma equipe, porque às vezes eu vou imaginar o acidente de uma certa forma, o Thiago vai imaginar de outra forma, o Ricardo vai imaginar de outra forma, o outro imagina de outro, e ali você tem uma equipe para justamente discutir qual que realmente é a análise desse acidente, né? 3 cabeças pensando, 4, 5 cabeças pensando é muito melhor que um. Então, uma equipe, se possível, equipe multidisciplinar, né? Com pessoas de diversas áreas diferentes, para que possam analisar o acidente por diversos pontos de vista, né, Thiago? Quando a gente fala de uma empresa grande, uma empresa estruturada, isso é possível, tá, pessoal? Agora, quando a gente está falando de uma empresa de porte médio ou pequeno, isso aí praticamente não acontece. Quem faz análise de acidente é o técnico de segurança quando ele existe, quando ele está lá dentro, ou o consultor, ou nem isso faz. A maioria das vezes, o dono da empresa fala que o cara não tinha que ter enfiado a mão lá, não tinha que ter feito tal coisa. Não, ele foi... Pô, eu já cansei de falar para o cara, ele falou e fez errado. Geralmente é assim, o dono, o encarregado, enfim, ninguém acha que a culpa é dele. E o trabalhador geralmente fala, não, mas aqui tá errado, eu não poderia trabalhar dessa forma aqui, tinha que ter um jeito mais seguro. Enfim, o ideal é que tenha essa equipe multidisciplinar, mas muitas das vezes sobra para o perito fazer isso lá na Justiça do Trabalho. Tá? E aí, para a gente concluir, né, a nossa perícia de acidente de trabalho, nós precisamos, então, fechar o laudo. Então, a gente foi lá, investigou, verificamos as documentações, verificamos ali as pessoas, fizemos a investigação do acidente, utilizei a ferramenta ali do diagrama de Chicago, a 5W2H, enfim, aqui eu escolhi que melhor se aplicou ao caso. O que eu vou fazer com isso? Com esse monte de informação? Eu preciso emitir uma conclusão, tá? Qual que é a conclusão? A atividade, ela se enquadrava numa situação que gerou o acidente, com causas apuradas tais e tais e tais, que contribuíram para um fator de acidente número tal. Entendeu? Então, eu preciso concluir. Eu não posso fazer análise de acidente e dizer só que teve o acidente. Como aconteceu comigo aqui há 3 semanas atrás, eu fui fazer uma assistência técnica de um cliente que teve sim um acidente de trabalho, foi gerado o CAT, foi reconhecido, ninguém nunca negou que teve o acidente, a perícia foi lá para apurar a dinâmica do acidente, para verificar as causas do acidente. E o perito concluiu que... Qual foi a conclusão do perito? Pelos fatos analisados, pela documentação vista, pelas entrevistas realizadas, e conclui que houve o acidente na data tal com o reclamante. Ué, isso não adianta. Não... Então, ele não analisou... De tudo isso aqui que nós passamos, pessoal, ele não analisou nada. Ele perguntou a atividade que o cara desenvolvia, ele pediu... Mentira, ele pediu a checklist da NR12, né, o inventário da NR12, apreciação de risco, e os treinamentos. Só.
não conversou com pessoas que trabalhavam próximas ao trabalhador, não quis avaliar o que tinha na investigação de acidente, não fez nada além disso que eu passei para vocês, e, é claro, foi lá na máquina tirar foto. Foi só tirar foto, ele nem acompanhou a máquina. Então, a gente tem que ter muito cuidado, é uma responsabilidade muito grande fazer uma avaliação de uma perícia de acidente de trabalho, tá? A análise do acidente de trabalho já é importante. Agora, vocês imaginam uma perícia onde você vai decidir ali algo que vai impactar em muitos valores. Diferente de uma insalubridade que é 10, 20 ou 40% do salário mínimo, quando a gente fala de acidente, a gente pode ter ações milionárias, tá? Porque envolve perdas, envolve extensão do dano, tá? Envolve a dinâmica ali do problema, enfim. Pode chegar a milhões, pode quebrar a empresa ou pode deixar uma pessoa rica sem o devido mérito, né? O Chicão, Francisco Silva, inclusive, deu uma aula para a gente uma certa vez no curso, né, Júlio? Não, foi uma live que ele fez com a gente. Fez uma live com você, se não me engano. Participou da live do Domingão da Prevenção. Lembra aí, Chicão? Tem tempo, hein? Francisco Silva, esse cara aqui, pessoal, ele é referência em análise de acidentes, tá? Faz muita coisa, mas ele faz muito bem feita a análise de acidentes. Esse aqui ele é o mestre das análises e investigação de acidentes. Eu, inclusive, já participei de um curso presencial onde o Chicão, o Francisco, ele foi instrutor. Não sei se cara, eu também. Muitos anos atrás, hein? Se eu não me engano, eu tinha uns 19 anos quando ele já dava curso de análise de acidente. Nossa, foi lá para 1990, hein, Thiago? Mas eu tinha 17 ou 18 anos, eu participei de um curso com ele. Inclusive, eu não paguei até hoje. Então tá na hora, Chicão, acabou de lembrar, hein? Tá na hora. Bom, o Minutos de Combate recomendou um livro aí, pessoal. Então fique atento às dicas da galera aí, né? Tá aí um livro sendo recomendado pela turma aí, beleza? Vamos lá. Bom, pessoal, esse aqui como o Thiago citou aí, né? Você precisa concluir o seu laudo, né? Esse aqui é um print de um desses laudos aí. Inclusive, é dessa perícia que eu fui nomeado, essa perícia de acidente de trabalho. Então, os itens, né? Cada ponto ali que eu fui abordando dentro do meu laudo, né? Então, aquela primeira parte ali, objeto da perícia, considerações, a versão do acidente reclamante e reclamada, né? Dos locais de trabalho do reclamante, das medidas de proteção e controle, dos documentos solicitados a reclamado, e aí eu vim fazer uma análise de cada documento desses que nós apresentamos na live anterior, né? Anteriormente aí. Então, eu venho dissertando sobre cada assunto, né? Análise do acidente, ACAT, PPRA da época do acidente, para ver se tinha alguma identificação de algum ponto específico. E tudo que vocês estão vendo aí, ó. Ordem de serviço, tem coisa para dedéu aí, né? Não dá para falar tudo, não, mas levantamento de perigo, histórico do programa de relatos de desvios, relato de auditoria, atas de CIPA, laudo de apreciação de máquina. Esse caso, esse acidente, né? Teve máquinas envolvidas, então o foco foi muito forte, né, na parte relacionada à NR12, tá? Do lado de cá, plano de emergência, como a gente mencionou, a política de segurança da empresa, o livro de fiscalização do Ministério do Trabalho, possíveis causas do acidente, resposta aos quesitos, reclamante, reclamado e juiz, e o 10, parecer técnico. E no parecer técnico a gente precisa concluir, né, as causas do acidente, se houve responsabilidade por parte da empresa, qual item que a empresa, de repente, qual item normativo que a empresa deixou de cumprir, etc. Tá? Depois, honorários periciais, né? Afinal de contas, é uma perícia que dá um certo trabalhinho, né? Então, você precisa saber arbitrar os honorários corretamente. Para quem é aluno nosso, sabe que a gente disponibiliza lá no curso aquela planilha, é a mesma planilha que a gente utiliza no dia a dia, então isso ajuda bastante, né? Encerramento ali do laudo, depois vem os anexos, a RT, agendamento da perícia, LTK de PCMSO, coloquei LTK de PCMSO, apesar de não ter envolvimento direto com o objeto da perícia, mas foi um dos quesitos aí que o juiz pediu para que fosse analisado, beleza? Bom, para quem é nosso aluno, a boa notícia, né, que vocês têm isso disponível, né, nós temos uma aula relacionada à perícia de acidente de trabalho, está disponível lá no curso, inclusive com um laudo modelo, né, um laudo de uma perícia já ocorrida de acidente de trabalho, então está lá disponível. Essa aula de hoje, ela não vai ficar disponível no YouTube, para quem está assistindo aqui, aproveitem, né, aproveitem e fiquem aí, nós não vamos disponibilizar ela no YouTube, mas ela vai direto lá para o nosso curso de perícias, assim como todos esses documentos aqui que nós comentamos aqui, né, esses guias, diagramas, enfim, todo esse material que a gente está apresentando aqui, a gente vai disponibilizar para os nossos alunos. E para quem não é nosso aluno,
fiquem ligados que vocês, de repente, podem tornar-se alunos agora em novembro. Nós vamos fazer aquele Black November que nós fizemos, acho que uns 2 anos atrás, né, Tiagão? Foi, antes da pandemia. Exato. Então, nós estamos retomando, né? Nós vamos fazer o Black November aí, né? Então, grande parte do mês de novembro nós vamos ter 2 promoções aí bem interessantes, tanto do curso de formação de peritos e assistentes técnicos, quanto do nosso curso de instrumentação para higiene ocupacional, tá? Isso vai acontecer depois do nosso evento, o evento Periciando com o Júlio e Thiago, que vai acontecer no dia 17 de novembro, às 20 horas. Já dá um print aí, galera, já divulga esse negócio aí, divulga para os amigos de vocês, para conhecidos, enfim, que é o evento que nós estaremos realizando, o evento gratuito, tá? Experienciando com o Júlio e com o Thiago, onde nós vamos falar sobre passo a passo para a elaboração de laudos e pareceres técnicos. Vamos falar também sobre as perícias, onde tem as análises qualitativas, né, Tiagão? Frio, umidade, radiação ionizante, vamos falar de agentes biológicos, Vai ser bem legal, bem bacana mesmo, tá, pessoal? É um evento, então, gratuito e tem emissão de certificado, né, Thiago? Sim, emissão de certificado, é claro, para quem participar, né, conosco, tem que fazer sua inscrição. Só entrar em cursopericia.com/periciando, lá vai ter o link para você colocar seus dados, tá? Então é só entrar aí, cursopericia.com/periciando, que vai ter o formulário, você preenche e nós vamos te avisar com uma antecedência para você participar aí do evento conosco. Isso foi colocado. Como é que é, Júlio? Está sendo colocado aí nos comentários um link, tá, pessoal? Foram colocados trocentos links aí. É o mesmo link, tá? Basta vocês clicarem nesse link aí, acessarem essa página para vocês fazerem inscrição. A única condição é essa, para poder participar tem que fazer inscrição, tá? Vai ser um evento fechado para quem se inscrever, beleza? Exatamente. Beleza, Julião? Vamos para as dúvidas aqui da galera? Vamos lá. Deixa eu parar o compartilhamento aqui agora. Pronto. Vamos lá. Vamos puxar lá desde o começo, então. Compartilhado. Ricardo, muito obrigado pelo feedback, viu? Ricardo Sanguino. Rapaz, esse homem aí tem curso meu de tudo quanto é... Qualquer curso que eu faço, esse aí, eu vou te contar. Esse é aluno fiel. Né? Quero aproveitar também, aqui vocês quero agradecer a nossa primeira quinta da perícia depois da FISP, né, Julião? Boa. E a gente teve uma recepção muito grande lá de vocês, alunos, inclusive do Ricardo, que estava lá. Sim. Muito bom, foi um prazer conhecer vocês em online, foi um prazer te conhecer presencialmente, Ricardo. Muito bom, a gente vê aí que a gente está no caminho certo, né, Julião? Quando a gente o Ricardo... Sim, e o Ricardo, além de aluno, é parceiro, sim, é parceiro nosso de assistência técnica. Então, para quem está na região de Campinas, aí, está precisando de um assistente técnico, esse cara é referência. Muito bom, um aluno muito participante das nossas aulas, enfim, está sempre aí. Grande Godoy, Lucas, muito obrigado aí pelo feedback também. Galera, bom demais. Cada um desses caras está ganhando 50 para falar bem do curso aí, viu? O Thiago está pagando. Diga-se de passagem, Thiago. O evento é online, viu? O Lu perguntou aí. O evento é online, esse evento Periciando com o Júlio e Thiago, ele é online, tá? Gratuito, com emissão de certificado, desde que você se inscreva nesse link que nós encaminhamos aqui nos comentários, beleza? Exatamente. Bom, nós temos aqui uma informação do Orildes. Na empresa em que eu atuava, todo incidente era tratado como acidente, justamente para prevenção. Muito bom. É muito bom quando você tem uma visão dessa na empresa, e o ideal é que não se tenha tantos incidentes, né, que sejam tratados. Do Daniel, abertura de CAT fora do prazo tem influência quando se trata em avaliação da perícia? Não, influência nenhuma, tá? Na verdade, pessoal, a CAT é uma mera formalidade para a pessoa afastar por devido benefício, tá? Lógico, a legislação exige que qualquer acidente seja feita comunicação. Não estou dizendo para você que não faça a CAT, não é isso. Estou dizendo que na análise do acidente, ela é relevante só para você pegar alguns dados do que aconteceu no dia, mas não que seja um fator punitivo para a empresa não ter emitido. Se o INSS julgar que deveria ter sido emitido, ele vai fazer as devidas cobranças, mas não nós na perícia de acidente. Orildes, o acidente sem afastamento tem de ser comunicado ao MTE?
Bom, já tem muito tempo que não se faz comunicação de acidente no Ministério do Trabalho. Hoje a gente faz pela CAT, né? Sim, A sim. CAT, ela roda. Agora, com o E-Social, vai ficar fácil. Todo mundo vai ver, todos os órgãos aí, né? Receita, INSS, Ministério do Trabalho, tá? Então, vai chegar lá. E complementando aí, viu, Euridice? Vou entrar numa discussão baita aqui, mas nós não vamos discutir muito não, viu, gente? Só vou jogar no ar aqui, ó, só vou jogar no ventilador. Dizem por aí, que, né, alguns amigos aí, que alguns acidentes em afastamento não registram se a CAT. O cara sofreu um cortezinho ali, botou um band-aid e tal. Enfim, dizem que não registra, né? Aí realmente a orientação mas, assim, consulta a sua área jurídica. Uma coisa que você tem que preocupar, pessoal, é assim, a gente fica muito preocupado em emitir a CAT e pouco preocupado em resolver o problema, tá? Quando eu tô, inclusive, eu oriento isso aos meus clientes, você não tem que preocupar com a CAT exclusivamente, tá? Você tem que preocupar em resolver o problema para não acontecer mais acidente. Hoje é um cortezinho no dedo, amanhã o dedo está indo embora, tá? E se você não resolver, amanhã vai o braço. Então, você tem que cuidar para que o ambiente esteja saudável, tá? A CAT é mera formalidade. Você está querendo esconder de quem que teve o acidente? Eu estou com medo de ter fiscalização. Então, arruma. Faz a adequação. Entendeu? Muda o procedimento, muda a máquina, muda o processo, muda as pessoas se forem necessárias. Aí você não precisa ter medo. Tá? Você não tem que ter medo de emitir CAT. Você tem que ter medo de gerar acidente. Entendeu? Boa. Bota outra aí na tela, Júlio. Em que situações Pode falar. Em que situações é solicitada a perícia da dinâmica do acidente? Indenização, reintegração? Foi aquele caso que você fez, né, Thiago? Sim. A perícia para a dinâmica do acidente é quando você tem dúvidas ou tem controvérsia se houve aquele acidente ou da forma como ele aconteceu, tá? Então, aí você vai analisar essa dinâmica, como que como foi executadas as ações para se chegar ao acidente, ok? Então, aí você avalia se realmente aquele acidente gerou, por exemplo, essa indenização, tá? Então, é a dinâmica do acidente. Agora, você pode também fazer uma perícia para analisar se de fato houve o acidente, tá? E também você pode analisar, fazer uma perícia para poder analisar ali as situações que contribuíram para aquele acidente. Vai depender muito do que o juiz quer que você faça ali naquele caso, tá? Então, é sempre bom, Sanza, quando chegar para você um processo desse, consultar ali o juiz que te nomeou. Pergunta da Patrícia: se a ausência de CAT pode prejudicar a empresa? O que vai acontecer numa perícia de acidente de trabalho é que, se for evidenciado que não foi emitido CAT, isso vai aparecer no laudo. Olha, a empresa não realizou a abertura da CAT, contrariando o item tal. Exatamente. Agora, só isso vai prejudicar a empresa? Não, mas é um elemento, né? Aí tem o laudo lá de apreciação de risco da NR12 que não foi apresentado, aí tem a ausência de treinamento, aí tem aquilo, opa, então peraí, né? Entende? Isso, falando no contexto, tá, Patrícia, de perícia judicial, tá? Processo trabalhista, tá bom? Isso, perfeito. Anderson pergunta se... Tiago, acho que nós dois explicou junto aí. Se o fator saúde mental do trabalhador deve ser incluído na análise? Com certeza, tá? Por quê, pessoal? A saúde mental do trabalhador vai ditar como ele vai conduzir as ações dele, tá? Às vezes, inclusive, um problema pode ser diagnosticado lá na medicina ocupacional. Lá no exame ocupacional, você pode identificar que o trabalhador, às vezes, no periódico, não está apto para executar aquela atividade, tá? Naquele trabalho. Se ele identificar, por exemplo, que ele está com depressão, tá? Ou no periódico ali, o trabalhador relatar que está fazendo um tratamento e o médico julgar ali na análise dele, na anamnese, em toda a análise clínica dele, que esse trabalhador ele não tem condições, por exemplo, de fazer um trabalho em altura, em espaço confinado, tá? Por quê? Porque ele pode vir querer cometer um suicídio, por exemplo, tá? Isso pode acontecer? Pode. Então, ele precisa receber esse tratamento. E do mesmo jeito, pessoal, que às vezes você não precisa deixar, o trabalhador às vezes não chega no ponto de entrar numa depressão, mas ele está num estresse, num burnout tão grande, que ele pode, ali, às vezes, tomar uma ação contra um encarregado, contra um colega dele de trabalho, né? Então, a saúde mental tem que ser monitorada constantemente, ok? Hoje, eu diria que depois da pandemia, uma das maiores queixas que a gente ouve por aí é justamente isso, é o cansaço excessivo, é o excesso de jornada de trabalho,
hierarquias que não estão sendo respeitadas, então isso tem muito assédio. Quando a gente fala de assédio, a gente fala de assédio moral, tá? A gente fala de assédio, inclusive, sexual. Então, hoje, a mente do trabalhador, ela está sendo muito pressionada. Né? Antigamente, né, Júlia, a gente tinha lá aquele modelo do Fordismo, né, que o pessoal cansava os músculos. Trabalhava-se muito ali, né? Lembra lá do Charlie Chaplin com aquele videozinho, né? Trabalhava-se muito isso. Então, a pessoa chegava no esgotamento físico muito grande, mas a cabeça não estava tão prejudicada. Hoje, muito disso é o contrário. Tá? A gente esgota muito a mente e você vai descansar, o seu corpo em si não está tão cansado assim. Então, isso vem mudando, tá? Muito bom alerta aí, que eu não lembro quem colocou aqui agora que você tirou o comentário. O Anderson. O Anderson fez. Isso aí. Assédio eleitoral, inclusive. Boa. Gostei. É isso aí. Tem também. O Anderson comentou, né, excelente em ponderar o critério na escolha da ferramenta de análise, pois cada evento tem sua particularidade. Exatamente. Cada situação requer ali uma metodologia diferente. Lembrando, né, as metodologias que nós colocamos é isso. É um elemento para facilitar a sua investigação, tá? Então, você pode também conduzir a sua investigação baseado em normas regulamentadoras. Olha, o acidente aqui envolveu essa máquina. Então, você pode checar se estava sendo cumprido todos os requisitos relacionados a máquinas nas normas regulamentadoras. A NR12, por exemplo, vai ser sua base de consulta para avaliação desse nem sempre você precisa de uma ferramenta. Às vezes está tão óbvia a situação ali, tão clara, que não tem necessidade de você apurar mais com causas do que você já identificou ali, por exemplo, na inspeção de campo. Perfeito. Comentário da Sansa aí, Tiagão. 5 porquês sobre a categoria do estical. Em geral, chega em deficiência organizacional. É um grande problema, né, Sansa, das empresas, é a maturidade em segurança. Então, a gente tem muito problema organizacional. Na grande maioria das vezes, a gente vê que existe uma causa disso, uma parcela de culpa nesse sentido, tá? Sempre a gente vai encontrar parcelas de culpa em pessoas, tá? Em métodos e em máquinas. Tá? Isso reflete a organização, tá? Sempre vai ter, gente, sempre vai ter uma pessoa que executou o comando errado, seja a vítima ou seja alguém do lado ali, alguém que estava no processo, tá? Sempre vai ter uma falha em máquina, porque a máquina, por mais que ela tenha proteção, a gente, às vezes, gera a falha por conta de uma pessoa. Exemplo, quem aqui nunca viu um jump, né? Uma máquina jampeada? Né? Jampearam o cara lá. Fui fazer uma inspeção um tempo atrás num cliente, a máquina perfeitinha, tinha lá o adesivo, essa máquina atende plenamente a NR12. Botão de emergência, estava top. Mas a porta aberta e rodando lá. Tudo. E um jump lá. Toda hora o chaveirinho. Cabelo lá, o que eles fizeram? Botaram a chavinha lá e ficou com a porta aberta. Então, existe esses erros. E existe o erro de processo. Você vai lá, contrata uma empresa, tal, traça certinho o processo, você tem que apertar esse botão. Depois que a máquina girar tantas vezes, você vai iniciar isso. E aí, de repente, começa a produzir demais, você fala, não vou esperar tudo isso aqui não, já vou iniciar aqui. Ou seja, já começa a burlar os processos. Né? Ou então o procedimento é tão engessado que ninguém cumpre ele. Então, existe falha para todo lado. Só tirando um pouco do que você falou, né, Tiagão? Sempre vai ter uma falha, sempre, vamos falar, quase sempre, né? Nem sempre, né? Quase sempre. Vou dar uma margem para o nosso amigo, quase sempre. Dá uma margem. Às vezes você tem uma máquina, sim, que está toda correta, mas, enfim. Pessoal, valeu pelo feedback que vocês estão encaminhando para nós aí, valeu demais. Não esquece de deixar a curtida, pessoal, se vocês gostaram dessa nossa aula de hoje, foi preparada aí com muito carinho para vocês, né? E também não deixem de seguir aí o nosso amigo Tiago Límido, através do @engtiagolímido, tá? Tá tanto em cima dele ali quanto embaixo, ó. Não dá para falar que não sabia, tá? É isso aí. Segue aí, pessoal. Acompanha o nosso trabalho aí, acompanha meu Instagram também, @engjulibotelho, todo santo dia a gente está divulgando conteúdos aí relacionados às perícias, às assistências técnicas, mostrando um pouco do dia a dia lá nos stores, viu, pessoal? Para quem quer ver um pouco do dia a dia aí, das perícias, etc., é lá nos stores que a coisa rola, tá? Então, algumas dicas especiais, alguns segredos, né, Tiagão? Algumas situações aí inesperadas são sempre divulgadas lá nos stores. É isso então, mesmo. Acompanha aí a gente no dia a dia.
Beleza? Pessoal, muito obrigado pela participação de todos vocês. Foi fantástico aqui trocar ideia com vocês, né? Parabéns aí as excelentes perguntas, as excelentes contribuições que foram colocadas. E espero que essa live tenha abrido um pouco aberto, né? Aberto um pouco. Aberto, né? Esse negócio, nós é mineiro, a gente fala errado. A gente pode errar à vontade, Tiago? Qualquer coisa a gente fala que é mineiro? Não, mas não é falta de educação mesmo. Então, espero que essa live tenha aberto a mente de vocês, tá? Para que vocês melhorem um pouquinho aí o processo na empresa que vocês atuam, nas consultorias que vocês prestam, né? E nas perícias que vocês realizam também nas assistências técnicas. Beleza? Isso aí, show de bola, muito bom. Mais uma para conta aí, perícia, live, aula, né? Aula live de número 87, né, Tiagão? 87, isso aí. Aula live de número 87, é isso aí, pessoal, vamos que vamos, então. Vamos chegar na 100, vai ter uma churrascada aqui em Uberaba por conta do Júlio, tá, pessoal? Opa, tá valendo, você falou, cara, eu assino embaixo aí. Tá bom. Pessoal, valeu demais. Não esquece de deixar o like. Se inscreva no canal aí também. Tem muita novidade boa por aí. Não se esqueçam de se inscrever para o nosso evento Periciando com o Júlio e Thiago, né? Evento gratuito aí no dia 17 de novembro, tá? E lembrando, em novembro aí, logo após esse evento, nós vamos ter aí o Black November com descontos fantásticos, tanto no nosso curso de perícias quanto no curso de instrumentação para higiene ocupacional. É isso aí. Valeu, pessoal. Um abraço. Bom descanso para vocês. Valeu, gente. Até mais. Valeu. Vamos que vamos. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion, yeah. I feel like an astronaut in the ocean, ay. What you know about rolling down in the deep? When